Kardec e Napoleão. Irmão e amigo, ouve a verdade, que te fala em meu espírito. Eis à frente do apóstolo da fé, que sob a égide do Cristo, descerrará para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. César, ontem e hoje orientador, rende o culto da tua veneração ante o Pontífice da Luz. Renova perante o Evangelho o compromisso de auxiliar-lhe a obra renascente. A leitura desta linda narrativa de Humberto de Campos, Irmão X, pela psicografia de Chico Xavier, chama-nos a atenção para a importância da missão redentora de Kardec perante a nossa humanidade. Como precursor do Espiritismo, Kardec inaugura o processo de transição em curso no planeta, agindo sempre sob os cuidados e a proteção do Divino Mestre Jesus, e a colaboração da grande fraternidade da luz. Assim, por detrás do homem, que trouxe ao lume o Consolador prometido, existe um plano divino traçado com todo cuidado por inteligências superiores, no intuito de alavancar a nossa evolução espiritual. Bendito seja Kardec, apóstolo da fé, que sob a égide do Cristo abriu para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento, nos ofertando a luz espiritual, descerrando o caminho para a regeneração da humanidade terrena. Graças a ele e à sua abnegação, para a construção do edifício do Espiritismo moderno, podemos assimilar pérolas da sabedoria espiritual. Por isso é importante a leitura dessa passagem, a fim de que introjetemos em nossas mentes a grandiosidade da doutrina espírita e do ser alcunhado Allan Kardec. Logo após o Brumário, 9 de novembro de 1799, quando Napoleão se fizera o primeiro cônsul da República Francesa, reuniu-se na noite de 31 de dezembro de 1799, no coração da latinidade, nas esferas superiores, grande assembleia, de espíritos sábios e benevolentes para marcarem a entrada significativa do novo século. Antigas personalidades de Roma imperial, pontífices e guerreiros das Gálias, figuras notáveis da Espanha, ali se congregavam à espera do expressivo acontecimento. Legiões dos Césares, com seus estandartes, falanges de batalhadores do mundo gaulês e grupos de pioneiros da evolução hispânica, associados a múltiplos representantes das Américas, guardavam linhas simbólicas de posição de destaque. Mas não somente os latinos se fizeram representados no grande conclave. Gregos ilustres, lembrando as confabulações da Acrópole gloriosa, israelitas famosos, recordando o Templo de Jerusalém, deputações eslavas e germânicas, grandes vultos da Inglaterra, sábios chineses, filósofos hindus, teólogos budistas, sacrificadores das divindades olímpicas, renomados sacerdotes da Igreja Romana e continuadores de Maomé, ali se mostravam como em vasta convocação de forças da ciência e da cultura da humanidade. No concerto das brilhantes delegações que aí formavam, com toda a sua fulguração representativa, surgiam espíritos de velhos batalhadores do progresso que voltariam à liça carnal ou que a seguiriam de perto para o combate à ignorância e à miséria, na laboriosa preparação da nova era da fraternidade da luz. No deslumbrante espetáculo da espiritualidade superior, com a refulgência de suas almas, achavam-se Sócrates, Platão, Aristóteles, Apolônio de Tiana, Orígenes, Hipócrates, Agostinho, Fénelon, Giordano Bruno, Tomás de Aquino, São Luís de França, Vicente de Paulo, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, Catarina de Siena, Bossuet, Spinoza, Erasmo, Milton, Cristóvão Colombo, Gutenberg, Galileu, Pascal, Swedenborg e Dante Alighieri, para mencionar apenas alguns heróis e paladinos da renovação terrestre. E em planos menos brilhantes encontravam-se no recinto maravilhoso
trabalhadores de ordem inferior, incluindo muitos dos ilustres guilhotinados da Revolução, quais Luís XVI, Maria Antonieta, Robespierre, Danton, Madame Roland, André Chenier, Bailly, Camille Desmoulins e grandes vultos como Voltaire e Rousseau. Depois da palavra rápida de alguns orientadores eminentes, invisíveis clarins soaram na direção do plano carnal, e em breves instantes, do seio da noite, que velava o corpo ciclópico do mundo europeu, emergiu sob a custódia de esclarecidos mensageiros reduzido cortejo de sombras, que pareciam estranhas e vacilantes, confrontadas com as feéricas irradiações do palácio festivo. Era um grupo de almas ainda encarnadas, que, constrangidas pela organização celeste, remontavam a vida espiritual para a reafirmação de compromissos. À frente vinha Napoleão, que centralizou o interesse de todos os circunstantes. Era bem o grande corso, com seus trajes habituais e com seu chapéu característico. Recebido por diversas figuras da Roma antiga, que se apressavam em oferecer-lhe apoio e auxílio, o vencedor de Rivoli ocupou radiosa poltrona que de antemão lhe fora preparada. Entre aqueles que o seguiram na singular excursão, encontravam-se respeitáveis autoridades reencarnadas no planeta como Beethoven, Ampère, Fulton, Faraday, Goethe, João Dalton, Pestalozzi, Pio VII, além de muitos outros campeões da prosperidade e da independência do mundo. Acanhados no veículo espiritual que os prendia à carne terrestre, quase todos os recém-vindos banhavam-se em lágrimas de alegria e emoção. O primeiro cônsul da França, porém, trazia os olhos enxutos, não obstante a extrema palidez que lhe cobria a face. Recebendo o louvor de várias legiões, limitava-se a responder com acenos discretos quando os clarins ressoaram de modo diverso, como se pudessem avoar para os cimos do rumo do imenso infinito. Imediatamente uma estrada de luz, à maneira de ponte levadiça, projetou-se do céu, ligando-se ao castelo prodigioso, dando passagem a inúmeras estrelas resplendentes. E em alcançando o solo delicado, contudo, esses astros se transformavam em seres humanos, nimbados de claridade celestial. Dentre todos, no entanto, um deles avultava em superioridade e beleza. Tiara relutante brilhava-lhe na cabeça, como que a aureolar-lhe de bênçãos o olhar magnânimo, cheio de atração e doçura. Na destra, guardava um cetro dourado a recamar-se de sublimes cintilações. Musicistas invisíveis, através dos éfiros, que passavam apressados, prorromperam num cântico de ossanas, sem palavras articuladas. A multidão mostrou profunda reverência, ajoelhando-se, muitos dos sábios e guerreiros, artistas e pensadores, enquanto todos os pendões dos vestilários arriavam silenciosos em sinal de respeito. Foi então que o corso se pôs em lágrimas e, levantando-se, avançou com dificuldade na direção do mensageiro que trazia o báculo de ouro, postando-se genuflexo diante dele. O celeste emissário, sorrindo com naturalidade, ergueu-o de pronto e procurava abraçá-lo quando o céu pareceu abrir-se diante de todos. E uma voz energética e doce, forte como a ventania, e veludosa como a ignorada melodia da fonte, exclamou para o Napoleão, que parecia eletrizado de pavor e júbilo ao mesmo tempo: Irmão e amigo, ouve a verdade que te fala em meu espírito. Eis-te à frente do apóstolo da fé, que sob a égide do Cristo descerrará para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. César, ontem e hoje orientador, rende o culto de tua veneração ante o Pontífice da Luz. Renova perante o Evangelho o compromisso de auxiliar-lhe a obra renascente. Aqui se congregam conosco lidadores de todas as épocas.
patriotas de Roma e das Gálias, generais e soldados que te acompanham nos conflitos da Farsália, de Tapso e de Munda, remanescentes das batalhas de Gergóvia e de Alésia, aqui te surpreendem com simpatia e expectação. Antigamente, no trono absoluto, pretendias-te descendente dos deuses para dominar a terra e aniquilar os inimigos. Agora, porém, o Supremo Senhor concedeu-te, por berço, uma ilha perdida no mar, para que te não esqueças da pequenez humana, e determinou voltasses ao coração do povo que outrora humilhaste e escarneceste, a fim de que lhe garantas a missão gigantesca junto da humanidade no século que vamos iniciar. Colocado pela sabedoria celeste na condição de timoneiro da ordem no mar de sangue da revolução, não ouvides o mandato para o qual fostes escolhido. Não acredites que as vitórias das quais fostes investido para o consulado devam ser atribuídas exclusivamente ao teu gênio militar e político. A vontade do Senhor expressa-se nas circunstâncias da vida. Unge-te de coragem para governar sem ambição e reger sem ódio. Recorre à oração e à humildade para que não te arrojes aos precipícios da tirania e da violência, indicado para consolidar a paz e a segurança necessárias ao êxito do abnegado apóstolo, que descortinará a era nova. Serás visitados pelas monstruosas tentações do poder. Não te fascines pela vaidade que buscará coroar-te a fronte. Lembra-te de que o sofrimento do povo francês, perseguido pelos flagelos da guerra civil, é o preço da liberdade humana que deves defender, até o sacrifício. Não te macules com a escravidão dos povos fracos e oprimidos, e nem enlameis os teus compromissos com o exclusivismo e com a vingança. Recorda que, obedecendo a injunções do pretérito, renasceste para garantir o ministério espiritual do discípulo de Jesus, que regressa à experiência terrestre, e vale-te da oportunidade para santificar os excelsos princípios da bondade e do perdão, do serviço e da fraternidade do Cordeiro de Deus, que nos ouve em seu glorificado sólio de sabedoria e de amor. Se honrares as tuas promessas, terminará a missão com o reconhecimento da posteridade, e escalarás horizontes mais altos da vida. Mas se as tuas responsabilidades forem menosprezadas, sombrias aflições amontoar-se-ão sobre as tuas horas, que passarão a ser gemidos escuros em extenso deserto. Dentro do novo século, começaremos a preparação do terceiro milênio do cristianismo na Terra. Novas concepções de liberdade surgirão para os homens, a ciência erguer-se-á a indefiníveis culminâncias, as nações cultas abandonarão para sempre o cativeiro e o tráfico de criaturas livres, e a religião desatará os grilhões do pensamento, que até hoje encarceram as melhores aspirações da alma no inferno sem perdão. Confiamos, pois, ao teu espírito valoroso a governança política dos novos eventos, e que o Senhor te abençoe. Cânticos de alegria e esperança anunciaram nos céus a chegada do século XIX. E enquanto o Espírito da Verdade, seguido por vários cortes resplandecentes, voltava para o alto, a inovidável Assembleia se dissolvia. O apóstolo que seria Allan Kardec, sustentando Napoleão nos braços, conchegou de encontro ao peito e acompanhou bondosamente até religá-lo ao corpo de carne no próprio leito. Em 3 de outubro de 1804, o mensageiro da renovação renascia num abençoado lar de Lyon. Mas o primeiro cônsul da República Francesa, assim que se viu desembaraçado da influência benéfica e protetora do espírito de Allan Kardec e de seus cooperadores, que retomavam pouco a pouco a integração com a carne, confiantes e otimistas, engalanou-se com a púrpura do mundo e, embriagado de poder, proclamou-se imperador,
em 18 de maio de 1804, ordenando a Pio VII viesse coroá-lo em Paris. Napoleão, contudo, convertendo celestes concessões em aventuras sanguinolentas, foi apressadamente situado por determinação do alto na solidão curativa da Santa Helena, onde esperou a morte, enquanto Allan Kardec, apagando a própria grandeza na humildade de um mestre-escola, muita vez atormentado e desiludido, como simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era espírita cristã, que gradativamente será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz para o mundo inteiro.